nós vamos falar sobre verdade e libertação. E esse tema, ele faz parte de um estudo que está no livro elaborado livro apostila, né, como a gente costumava chamar, elaborado pela Federação Espírita Brasileira, que é o livro 2 dos Estudos Avançados de Espiritismo, que é o Ensinos por Parábolas. E a gente vai falar do módulo 2, o roteiro 5. E os objetivos de hoje do nosso estudo é explicar, à luz da doutrina espírita, o ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Essa passagem é conforme João, no capítulo 8, no versículo 32, 31 e 32, que a gente vai mencionar mais coisas também, tá? Mas o objetivo de hoje é esse, no nosso estudo. Como introdução, nós achamos assim bom trazer essa fala de Raul Teixeira. É um vídeo bem curto, de 13 minutos, que eu realmente recomendo que vocês vejam no YouTube. E ele está no canal da Federação Espírita do Paraná. É um vídeo curtinho, onde ele fala a verdade que liberta. Ele conta o segredo para aliviar nosso coração. E tem tudo a ver com o nosso tema. E eu coloquei isso no começo, porque eu achei que essas palavras de Raul Teixeira vai nos ajudar muito no entendimento desse tema de hoje, né? Conhecereis a verdade vos libertará, como diz Jesus. Então, eu vou tentar aqui fazer mais ou menos um resumo que o Raul Teixeira faz nesse vídeo. Então, peço aí a paciência de vocês, né? Raul Teixeira, ele diz o seguinte, né? Aprendemos com Jesus Cristo uma dos seus as expressões formidáveis. Conhecereis a verdade vos libertará. E é mesmo, né, gente? E a gente ouve essa expressão do nosso querido mestre há 21 séculos. E não nos parece que essa expressão ainda foi compreendida por nós, pela humanidade cristã. E a gente ouve coisas semelhantes nas falas de Buda, a gente ouve coisas parecidas na fala de Lao Tse, de Zaratustra, a gente ouve coisas muito parecidas. Eles estavam sempre proclamando a sua gente a esse amor à verdade, em prol de uma vida melhor, uma vida livre. Mas nesses 2 milênios que nos separam aí da vinda do Cristo à Terra, a gente tem se visto o quê? Cada vez mais escravizados. Do que nós somos escravos? Nós somos escravos, por exemplo, do nosso temperamento. Tanto que a gente chega a afirmar: quem gostar de mim tem que ser como eu, sou assim e ponto final. Né? É o que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim e serei assim. As pessoas não têm noção que a gente vem para esse planeta, nessa existência, mas a gente não tem que sair do mesmo jeito. Então, durante essa jornada que nós temos, né, todas essas existências, por exemplo, nessa atual que nós estamos, nós vamos nos modificar, nós vamos nos transformar. Por quê? Porque aqui, diz Raul Teixeira, aqui a Terra é uma grandíssima escola de almas. Uma grandíssima escola de quê? De todos nós. Mais ainda, nós temos sido escravo o quê? Do nosso temperamento, do nosso gênio ruim. Então, tem pessoas que têm pavio curto, outras têm pavio curtíssimos e outras nem pavio têm. Eu percebi, por exemplo, que eu estou passando alguns meses aqui no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos, estou passando algum tempo aqui no Brasil, e eu percebi que eu ainda não passei no teste da paciência. Eu achei que eu era uma pessoa paciente, mas eu me vejo constantemente o quê? Irritada.
sem paciência. Então, eu não passei ainda no teste da paciência, então eu vou ser colocada em situações que eu vou ter que demonstrar se realmente eu sou paciente ou não. E a gente é escravo do temperamento. Mas nós estamos nessa marcha, né, diz Raul, nós estamos nessa marcha para a liberdade. Mas a gente aprende o malefício do mau gênio, do mau temperamento, da irritabilidade, a gente sabe os males que causa a nossa mente, ao nosso corpo. Mesmo assim, a gente continua, não é mesmo? Agora, outros irmãos nossos, eles são escravos de vícios. Se eles não estiverem, por exemplo, embriagados, não estão bem. Você conhece aquela pessoa que é bem sisuda, mas quando está alegre é porque bebeu e só consegue ficar assim, alegre porque bebe? São vícios, né? Que a gente é escravo. Outros são escravos do quê? Do tabaco. Ainda nós temos pessoas, né, espíritos, irmãos nossos, que são escravos de drogas. Por exemplo, marihuana, da maconha, da cocaína, do crack, do êxtase, e toda sorte dessas loucuras químicas e bioquímicas que a criatura vai o quê? Vai achando o sentido de fugir. Mas fugir do quê? Fugir de si mesmas, fugir dos problemas do mundo, mas essa fuga, ela é ilusória, porque a gente continua o quê? Escravizado, a gente continua escravo. Então, não adianta muitas vezes você chegar para as pessoas e falar, olha, isso é ruim para a sua saúde, vai te causar um problema no cérebro, vai te causar um problema mental, vai mexer com a sua saúde de um modo geral. Não adianta mostrar pessoas que estão amputadas nos hospitais ou estão internadas, ou até que estão quase para morrer. Não adianta, porque para quem é escravo dos vícios, parece que nada disso é verdade, até o dia em que acontece alguma coisa. Mas ainda nós temos outro tipo de escravidão que nós estamos sujeitos. Somos escravos do medo. Tem pessoas aqui no planeta Terra que têm medo de tudo. Pode ter medo de barata, por exemplo, medo de se contaminar, medo de doença, principalmente agora, né? Pessoas hipocondríacas, medo da sociedade, medo de sair da rua, medo de lidar com os outros, medo de se abrir, mostrar sentimentos, até medo de amar, medo de ter filho para que os filhos não sofram, enfim, medos de toda sorte. Mas, como se Jesus nos disse que o conhecimento da verdade nos libertará? Então a gente começa a perceber que tem alguma coisa equivocada, alguma coisa está equivocada nessa situação. Ou aquilo que nós estamos aprendendo não é verdade, ou se é a verdade, não estamos fazendo bom proveito dela. Então a gente começa a perceber que essa verdade que tem que nos libertar, nós precisaremos caminhar ainda muito para poder alcançá-la. Mas vale a pena, porém, a gente também examinar em nós os nossos níveis de inverdades que nós temos vivido, que são as ilusões. Quais são essas ilusões que nós estamos envolvidos? Então, é tempo, essa passagem, ela nos traz reflexões, como nós iremos ver em detalhes, de como a gente está levando a nossa vida, nas nossas relações, enfim, na nossa trajetória. Se nós estamos deixando nos enganar, iludir por mentiras, às vezes a gente mente para nós mesmos. Se estamos criando as nossas próprias mentiras e fugindo da verdade. Sabe aquelas justificativas que às vezes a gente dá para nós mesmos, mas, sabe, ela não serve para justificar nada? Bem, mas o Cristo nos disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então isso não deve tardar mais. Nós temos agora esse momento, que é o agora, para entender essa mensagem do Cristo e tentar vivenciá-la.
Quando a gente pensa nessa questão essa necessidade de buscar a verdade, que é muito comum que as pessoas queiram fugir desse questionamento a si mesmas, fiquem se perguntando o que é a verdade, não é mesmo? A gente se pergunta, mas espera aí, eu estou buscando a verdade, mas o que é essa verdade? Aí o Raul Teixeira, muito inteligente, ele lembra da passagem de Jesus com Pilatos, Pôncio Pilatos. E Pilatos, ele fez essa pergunta para Jesus Cristo numa hora mais estranha possível, porque Pilatos estava malcomunado com a mentira, ele estava cercado de mentirosos e ele queria lavar as mãos, né, dos problemas que Jesus representava para ele. Então ele pergunta ao mestre: e o que é a verdade? Quando Cristo disse que quem o conhecia entendia a verdade da sua voz. Olha, Jesus poderia ter feito o melhor e mais eloquente discurso sobre a verdade para convencer ou converter Pilatos. E o discurso mais eloquente que o Cristo fez para Pilatos foi silenciar. O mestre sabia que era muito complicado querer falar a verdade para quem gosta da mentira, para quem ainda não está interessado na verdade. Então, naquela confusão, porque aquele momento que Cristo estava na presença dele, era uma gritaria, uma agitação toda. Então, Cristo ele estava atado, sofrido, e como que ele iria fazer um discurso sobre a verdade para Pilatos? Bem, então nós podemos pensar, na verdade, de duas formas. Nós podemos, por exemplo, conhecer a verdade, ou seja, tomar informações sobre ela. Tipo assim, não, eu conheço tudo isso, eu já sei tudo isso, mas é tudo a nível meramente intelectual. Quando a gente usa o verbo conhecer, e mais para frente nós vamos estar falando novamente sobre isso, esse verbo, ele admite duas facetas. Você, por exemplo, você pode falar, eu conheço aquele comércio em tal lugar, eu tenho informações dele. Ou então, eu conheço fulana ou fulano por vê-los, por saber onde eles moram, mas eu não conheço aquele comércio obrigatoriamente na sua realização interna. Por exemplo, eu não conheço as pessoas, fulano e ciclano, na sua intimidade. Então, a outra faceta do verbo conhecer, então, o segundo elemento do verbo conhecer, nos leva a pensar no conhecimento do quê? De intimidade. Então, quando a gente lê os livros sagrados, por exemplo, quando lemos a Bíblia, e o escritor diz assim: e fulana conheceu ao seu marido, ou conheceu a sua mulher. Isso quer dizer, nesse contexto bíblico, que ele teve intimidade um com o outro. Então, o verbo conhecer, na Bíblia, ele tem uma relação com a intimidade. Por exemplo, nós conhecemos uma coisa quando conseguimos penetrar na intimidade dessa coisa. Afora isto, nós temos apenas o quê? Informação a respeito da coisa. E essas informações a gente também chama de conhecimento. Bem, enquanto as verdades em nossa vida não passar de mera informação, elas não nos libertarão. Porque nós não somos obrigados a fazer aquilo que nós fomos informados. Então, por exemplo, diz o verbo popular: entra por um ouvido, sai pelo outro. Então, a verdade, ela somente conseguirá ser trabalhada por nós e vivida por nós e, por conseguinte, nos libertar, quando for o segundo entendimento do verbo conhecer que a gente acabou de falar. Quando tivermos o quê? Intimidade com a verdade. Quando a verdade passar a ser uma vivência nossa, um estilo de vida nossa. Aí, então, por amar a verdade, por respirá-la, por sensibilizar-se por ela, a criatura humana, então, conseguirá se libertar.
Então, a gente se pergunta, para que eu vou manter o meu temperamento desse jeito se ele está me fazendo mal? Se eu tenho mau temperamento? Qual a razão de eu ter medo disso ou daquilo? Eu preciso temer a mim mesmo, minhas reações, já que é o que sai do homem, é o que faz mal para o homem. E por que eu vou me barafustar com esse caminho de drogas e dependência química? Então, quando a gente chegar nesse entendimento, a gente está começando a se libertar. Então, a partir do momento que nós ingerimos a verdade e passamos a metabolizá-las em nosso raciocínio, em nosso discernimento, em nosso sentimento, aí passamos a ter vontade de ser melhor. Aí passamos a trabalhar para ser melhor. Aí passamos a entender as coisas de outro ângulo e começamos a nos libertar. Já não temos mais medo, já não quero me corromper com as drogas, nem me infelicitar com meu temperamento rebelde, frio ou maligno. Então, é importante que a verdade que nos liberta seja a verdade vivenciada. A verdade meramente informada não sonegue fazer nada conosco, a não ser nos deixar conhecimento das coisas que existem, mas para que sejamos felizes verdadeiramente, a partir do conhecimento da verdade, é necessário que mergulhemos nela e que deixemos que ela mergulhe em nós, fermentando de paz e de luz as nossas entranhas, ou seja, a nossa alma. Essas foram as palavras lindas e inteligentes de Raul Teixeira nesse vídeo, porque eu convido a vocês depois para rever, tá? Aí a gente vai entrar no nosso estudo, que é o texto evangélico pelo qual nós viemos estudar. Vamos a ele? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vos permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conforme João, capítulo 8, versículos de 31 a 32. Nós buscamos aqui no Fonte Viva interpretações dessa passagem, interpretações lindas de Emmanuel. Emmanuel diz o seguinte: a palavra do Mestre é clara e segura. Não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Então, somente os aspectos dessa verdade, somente as verdades que são provisórias, não é essa que interessa. Nós estamos buscando coisas que vão usufruir, vão nos fazer evoluir espiritualmente. Essas são as verdades que nós estaremos buscando. Aí, Allan Kardec elucida um pouco mais. Ele diz o seguinte, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que o homem se pode vangloriar de a possuir integral a verdade, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias. E não é verdade? Não é todo dia que as ideias e as verdades se modificam? Quem é o homem para se vangloriar e dizer que tem a sua verdade absoluta? E ele esclarece: a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada, como Jesus, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa, ou seja, parcial e proporcional ao seu adiantamento. Então, se nós estamos ainda escravos, como a gente mencionou, de inúmeros problemas, de vícios, de temperamento, é porque ainda nós estamos o quê? Com a nossa verdade relativa, a gente ainda não conseguiu atingir
incorporar, introjetar a verdade espiritual, aquela que nos interessa, que faz parte. Então, essa passagem aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 9. Seria interessante depois, ou amanhã, né, dar uma lida nisso tudo para fixar um pouco mais, né? Vamos à interpretação, então, do texto evangélico. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Nós temos agora que falar sobre a palavra judeu, que não é a mesma conotação que é hoje, tá bom? E ela não tem essa conotação de hoje. A palavra judeu, que vem do hebraico Yehudi, eu não sei falar hebraico, portanto me desculpem, apresenta conotação especial. Antes da diáspora, os judeus, eles eram denominados representantes da tribo de Judá. Então, quando você falava judeu, era o representante da tribo de Judá. Após a dispersão por todo o globo, o termo judeu passou a ser usado por todos aqueles que são descendentes dessa etnia no seu aspecto religioso ou identificados com ele, independente da raça ou nacionalidade. Com certeza você conhece as pessoas que se converteram ao judaísmo e são denominadas judeus. Então, inicialmente, o vocábulo, ele refletia não o aspecto da nacionalidade, mas também o interlocutor que possuía certos valores espirituais fornecidos pelo conhecimento da lei mosaica. Em situação oposta, nós tínhamos quem? Os gentios. Os gentios, isto era, qualquer pessoa que não professava o judaísmo. Então, nós tínhamos o judeu e aquele que não professava o judaísmo eram os gentios. Então, do ponto de vista histórico, sabemos que havia a reação dos judeus aos gentios, no que diz respeito às conexões políticas, comerciais e até mesmo relativas às práticas religiosas. Então, alguns gentios tornavam-se prosélitos, ou seja, convertidos, porque eles eram atraídos pelas práticas do judaísmo, então eles eram convertidos. Não obstante as dúvidas quanto aos ensinamentos do Cristo, os judeus referidos nessa passagem que a gente está estudando, eles demonstram possuir algum conhecimento espiritual e, de certa forma, depositavam fé no Mestre, porque criam nele, como se diz na passagem. Então, eram judeus que já não se encontravam presos à lei civil ou disciplinar de Moisés, mas à lei de Deus que era formulada nos 10 mandamentos. Então, isso daí, esse comentário pode ser encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2. Estavam, pois, abertos a novos aprendizados. Muito bem. Continuando. Se vos permanecerdes na minha palavra. João, capítulo 8, versículo 31. Se permanecerdes na minha palavra, indicativa da condição do quê? De prosseguir existindo, continuar sendo, ou ainda persistir. Então, se vós permanecerdes, nos traz a ideia de uma condição de persistir. E o que é essa condição de persistir? É a perseverança. Então, neste último sentido, a perseverança, ela surge como sendo um preceito de conduta. Ela é útil. Para que a perseverança ela é útil? Ela é útil na reestruturação da vida, pois em todo o processo de aprimoramento espiritual não se comportam o quê? Improvisações e desgastes de qualquer natureza. Então, a gente tem que ter o quê? Perseverança. A gente erra, a gente cai, a gente levanta, sacode a poeira, como diz, e aprende, né, com a lição e continua, a gente persevera. Então, isso é muito importante.
O que é o contrário? O que é o contrário dessa perseverança? Ao contrário da perseverança, nós temos aí as oscilações espirituais, que é a diferença entre crer e o fazer. Ainda na perseverança, nós temos que entender que essa luta renovadora, que nós somos convocados, não é? A cada momento a gente é convocado o quê? Para fazer escolhas. E se a gente faz as escolhas mais acertadas, administra o tempo, a gente amplia sentimentos, desenvolve virtudes, cultivar, sobretudo, a solidariedade e prestar a prática da caridade, fugindo o quê? Dos extremos do intelectualismo e das emoções. Tudo que é extremo, não é? Mas a gente sabe ainda, e nós estamos nesse número de pessoas, nesse número significativo de pessoas, que ainda sofrem oscilações espirituais. Por quê? A gente fica vacilando entre o crer e o fazer. Então, nós, por exemplo, nós estamos vinculados ao espiritismo, mas a gente não consegue administrar paixões inferiores que nós temos. Por quê? Porque nós não temos o necessário domínio sobre nós mesmos. Então, se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus nos chama para perseverar na palavra de Jesus, nos ensinos dele. Apenas para lembrar que nós estamos ao vivo, os comentários são bem-vindos, viu, gente? Fiquem à vontade. Não quero falar sozinha aqui. Olha, continuando, no Vinha de Luz, no Espírito Emmanuel, no capítulo 175, tem um texto que chama-se A Verdade. Ele diz o seguinte: a maioria dos espíritos, nós, né, caracterizada pela heterogeneidade de caracteres e temperamentos, então nós temos todo tipo de pessoas e temperamentos, né? Desde as aspirações e propósitos, impede a compreensão integral da realidade cotidiana. Assim, há que esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Nós somente vamos conseguir renovar o nosso psiquismo, imprimir esses valores identificantes que a gente vê no Evangelho, a nossa alma, se nós aprendermos o verdadeiro significado de permanecermos na palavra do Cristo. Aí, então, a gente vai receber o quê? Um atestado, maturidade espiritual, prosseguindo sem cansaço, mas com inteligência e devoção, e jamais duvidando das promessas de Jesus. Isso que seria permanecer aí na palavra do Cristo. Ainda nessa parte, entendamos que a disciplina que deve nortear as mudanças comportamentais, porque, gente, a gente não faz nenhuma mudança se nós não tivermos disciplina. Para melhor, é apenas um estágio de transição e de adaptação, uma vez que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, nós estamos sendo chamados a termos mais disciplinas principalmente que o Espiritismo ensina com os nossos pensamentos. É válido também considerar que não se trata aqui de uma simples movimentação de elementos informativos, mas de ênfase a mudanças de hábitos. Então, não adianta a gente saber que nós temos que ser mais pacientes, mas a gente não mudar esse hábito que a gente tem de perder a paciência, de ficar irritado. Então, somente permanecendo, olha a palavra aí que estava lá no texto, no plano aplicativo dos ensinos, é que efetivamente progredimos. Então, a gente aprende a lição, mas nós temos que aplicá-la no nosso dia a dia, sem o qual a gente não consegue progredir. Continuando aí no nosso texto,
Disse Jesus conforme João, no versículo 31. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja, o advérbio aí, verdadeiramente, ele nos conduz a novas reflexões. Ele está ligado no sentido expresso do substantivo verdade, ou pelo adjetivo verdadeiro, como uma autenticidade, autêntica, de conformidade com os fatos ou com a realidade. Claro que é o oposto. O que é isso? É o oposto, verdadeiramente? É o oposto do quê? Fictício, enganoso. Então, a palavra sábia de Jesus é a luz para o nosso espírito, que, se vivenciada, nos confere a posição do quê? De aprendizes. E, ao mesmo tempo, usufrutuários dos seus abençoados ensinos. Então, se a gente se colocar numa posição de aprendiz e, ao mesmo tempo, de usufrutuários, nós somos discípulos. Então, verdadeiramente, sereis meus discípulos. Continuando, ainda, agora, verdadeiramente sereis meus discípulos. Às vezes você pensa, puxa vida, ser discípulo de Jesus deve ser uma tarefa impossível. Olha, não é. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então, a gente sabe das nossas obrigações e a gente sabe que aquilo que a gente plantar é aquilo que nós vamos colher. Então, essa palavra de Jesus, repetindo, ela é a luz do quê? Do nosso espírito. Nós temos que vivenciar essa palavra. Não adianta ter somente no intelecto a palavra de Jesus, né, os seus ensinos. Continuando, os discípulos de Jesus, eles se esforçam para realizar algo de bom e útil na vida. Então, todo trabalho útil, ele é bem-vindo, não é mesmo? Ele nos ajuda a progredir, segundo as suas possibilidades. Cada um está no grau de avanço espiritual. Então, serão sempre reconhecidos por muitos se amarem. Jesus elegeu 12 apóstolos entre os seus discípulos. Por quê? Porque eles apresentavam recursos e posturas diferenciadas, não obstante a existência de extraordinária unidade, eles eram muito unidos, quanto ao exercício do amor e do trabalho em seu nome. Então, nesse sentido, verdadeiramente sereis meu discípulo, é uma mensagem inspiradora de todos os que se revelam o quê? Sensibilizados pelos ensinamentos do Evangelho. Todos nós que nos sensibilizamos com esses ensinamentos, nós seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. São aprendizes que não temem a luta renovadora. Então, nós não temos medos, incorporando oportunidades de melhoria espiritual. Se surge uma oportunidade de ser melhor, a gente agarra, consoante o espírito renovador proposto pelo Evangelho. Guardadas as devidas proporções, esses discípulos serão chamados de novos apóstolos do cristianismo. Esse é o nosso objetivo, chegar lá, né? Continuando, verdadeiramente serei meus discípulos. A construção do bem, ela é obra de todos, diz Emmanuel. Sereis meus discípulos. Aí, gente, deixou de ser uma escolha pessoal do mestre. Não é o mestre que está dizendo,
fazendo a escolha por nós, mas é uma escolha nossa. Por quê? Porque a gente fica, quando nós desencarnarmos, nós vamos estar frente a frente com o quê? Com a nossa consciência. Então, frente às orientações da consciência, a gente se entrega ao trabalho digno, caracterizado por serviços aos semelhantes. Está aí a caridade de novo. Então, o verdadeiro discípulo do Cristo percebe, então, que a despeito das próprias imperfeições, é necessário ser bom. Não estamos dizendo que tem que ser perfeito, porque ninguém é e ninguém vai ser. Com as nossas imperfeições, nós ainda podemos ser o quê? Úteis. É por isso que Emmanuel fala, a construção do bem comum é obra de todos. Então, esse mundo de transformação, de regeneração, essa transformação vai depender de cada um de nós. Nós estamos tendo ajuda da providência? Estamos, de várias maneiras. Mas nossa parte também tem que ser feita. Então, todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos para não descerem ao desânimo. Os retos para que não se transviem. Os fracos para que não se robusteçam. Os tristes para que se consolem. Os caídos para que se reergam. Os desequilibrados para que se recomponham. Os grandes devedores para que se descubram a trilha da solução dos problemas que se oneram. Então, todos nós, espíritos, em evolução no planeta, nós somos ainda imperfeitos? Sim, mas nós somos úteis. Tudo isso a gente pode fazer. A gente pode consolar uma pessoa triste, a gente pode ajudar uma pessoa caída a se reerguer, mesmo com todas as nossas imperfeições. Porque espíritos, vou repetir, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. Tão importante saber, não é? Muito bem. Chegando na parte final dessa passagem, aí, através de João, né? João nos traz essa fala de Jesus, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O verbo conhecer, que nós falamos no começo, quando eu citei a fala de Raul Teixeira, naquele vídeo que eu recomendei no começo. Conhecer, segundo a sentença evangélica, não é mera informação, não é apenas no intelecto, mas é a assimilação dos conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. Então, nós temos que entrar em intimidade com essas verdades evangélicas, introjetar e aplicá-las, vivenciá-las. Então, essa palavra conhecer, ela tem um sentido mais profundo, né? Por isso que eu quis citar aquela fala do Raul Teixeira no começo, que eu acho que ele exemplifica bem essa coisa do conhecer. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tem essa questão do Livro dos Espíritos, a 115, que fala assim, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Aí que se fala, espíritos são criados simples e ignorantes, né? E aí o texto continua e tem essa passagem. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, conhecer a verdade. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Tem tudo a ver com essa passagem. Outra questão do Livro dos Espíritos, a 118.
Podem os espíritos degenerar? Os espíritos superiores dizem não. À medida que avançam, os espíritos compreendem os que distanciavam da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência, o conhecimento, que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. A gente sempre vai para frente. Então, aquilo que a gente falou no começo, que a gente vem nesse mundo e fala assim, eu sou assim, você sempre assim, não, a gente vai mudar. Nós queremos ou não, todos estamos sujeitos à lei do progresso, porque nós vamos criando mais consciência, nós vamos tendo mais conhecimento e vivenciando esses conhecimentos. Agora eu vou estar lendo, gente, uma interpretação que é fantástica de Emmanuel, é a parte já final, tá, da nossa fala, que ela está no livro Fonte Viva, no capítulo 173, intitulado Ante a Verdade. Olha a interpretação do texto evangélico segundo Emmanuel, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele diz o seguinte, muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la quando não passam do quê? Prisioneiros do ponto de vista. Nós vemos isso muito agora, principalmente porque todos os países estão vendo uma polarização. Então, pessoas aqui que têm uma opinião, essas aqui têm uma opinião contrária e ficam se chocando. Tá aí a gente escravo do quê? Do ponto de vista. Continua Emmanuel. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos o quê? Na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. São as obrigações que nós somos chamados a todo momento. A indulgência, a caridade. Né? Essas são as reflexões que nós trouxemos para vocês sobre essa passagem linda, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu espero que vocês tenham refletido, ajudado vocês a refletir bastante quais são as nossas obrigações, o que nós devemos mudar e trabalhar em nossas vidas, e a partir de agora a gente se encher dessa vontade e fazer o que nós temos que fazer. Praticar o bem, manter nossos pensamentos no bem, tentar eliminar o máximo dos nossos defeitos. Não vamos conseguir nossas imperfeições, algumas vão ser difíceis, tudo bem, comecem pelas mais fáceis, mas é isso que nós estamos sendo chamados por Jesus. Conhecereis a verdade, elas vos libertará, é trabalhar no nosso autoconhecimento. Tá bom, pessoal? Era isso que nós tínhamos para hoje, e eu desejo a todos, agradeço a presença de todos, e desejo a todos muita, muita paz.